A paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, Oséias capítulo 2, no versículo 16. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Nós conhecemos o livro de Oséias, e ele é um livro bem mencionado no meio da restauração, por se tratar de uma história em que Deus ele usa a vida do profeta Oséias e a situação de adultério da esposa dele. Ele que faz um paralelo, ele compara ele se coloca na posição de Oséias como um marido traído, e ele coloca Israel como sendo a esposa de Oséias, Gomer, a esposa adúltera, aquela que abandonou o seu marido e foi após os seus amantes. Então Deus ele traça um paralelo, uma comparação entre a vida de Oséias e a relação dele com a sua esposa e a relação de Deus com a sua nação, Israel. No capítulo 2, a palavra mostra uma série de eventos que aconteceriam na vida da esposa de Oséias e também para com o povo de Israel. Uma verdadeira derrocada, onde tudo começaria a dar errado. A vida de pecado, de distanciamento de Deus, ela seria o início do fim dessa vida e o início de uma restauração, que vem acontecer de fato no capítulo 3. No capítulo 2 é o início dessa restauração, e no capítulo 3 é onde realmente acontece. Nesse capítulo, no capítulo 2, nós vemos bastante a expressão naquele dia, inclusive aqui no versículo que nós lemos, né? Acontecerá naquele dia, diz o Senhor. Então mostra que existe um tempo determinado, um momento, como nós sempre mencionamos, todo processo existe um tempo. Nós sabemos a hora que entramos no deserto, mas nós não sabemos a hora que iremos sair. É um processo, cabe a nós ir até o fim desse processo, seja lá quando será o fim. Pela fé nós cremos que Deus não vai nos deixar apodrecer no deserto, né? Não é essa a vontade de Deus. Deus não tem planos ruins para nós, Ele quer nos dar o fim que esperamos, e o fim que esperamos é sair o quanto antes do deserto, transformados, curados e com a nossa família restaurada. E o texto aqui, o Senhor diz o seguinte: naquele dia, ou seja, quando eu restaurar, tu me chamarás meu marido, e não mais meu Baal. E é interessante essa menção, porque Baal era um ídolo, Baal era uma divindade, um falso deus, que era adorado por muitos pagãos naquela época. E quando o Senhor diz que não seria mais Baal, o que o Senhor está dizendo é que quando a restauração acontecesse, não haveria mais um ídolo no coração e nos lábios do povo de Israel. O povo de Israel trocava o Senhor por Baal, da mesma forma que a esposa de Oséias trocava o seu marido por outros homens. Aqui a fidelidade ela seria restaurada. Meu marido e não mais meu Baal. Isso aqui é muito importante, irmãos, a gente ressaltar, porque nós pensamos às vezes que existe um ídolo somente no coração ou na vida do cônjuge que está apartado. Todos nós, quanto homens, em algum momento da nossa vida ou durante um período prolongado, colocamos um ídolo no nosso coração. Um ídolo é tudo aquilo que está no mesmo patamar do Senhor, tem a mesma importância que Deus ou é mais importante do que Deus. Então isso se torna um ídolo. E é uma falha, é um grande problema que nós temos, né? Às vezes a restauração ela se torna um ídolo, o cônjuge se torna um ídolo, mas o Senhor ele sabe o tempo certo de tirar essas coisas do coração do homem. Não dá aqui para poder entrar, sondar a vida do seu esposo, da sua esposa, mas alguma coisa entrou no coração dela, entrou no coração dele, e essa atuação maligna, né? Esse ídolo tem que ser retirado. Não dá para continuar. Deus ele tem a forma dele de agir e a forma dele de limpar o coração da pessoa, o coração do homem. Nem que para isso ele tenha que plantar uma bomba dentro do coração da sua esposa, dentro do coração do seu marido. Eu digo que o primeiro caso de homem-bomba registrado foi Sansão. Que o homem-bomba, ele para alcançar um número maior de pessoas, né, ele coloca as bombas presas ao seu corpo, ele vai para o meio da multidão e ele se explode, né? Nós sabemos como que funciona, né? Essa questão do homem-bomba. O Senhor permitiu com que Sansão fosse capturado, fosse parar no meio dos filisteus lá, adorando aos falsos deuses, deu força a Sansão quando ele clamou, e Sansão derrubou as colunas do templo e matou mais em morte do que em vida.
Então foi o primeiro homem-bomba registrado na história da humanidade. Mas aquilo ali mostra o seguinte: às vezes Deus ele vai levar para dentro do coração do seu cônjuge, que está cheio de idolatria, de pecado, vai colocar um Sansão ali, um sentimento que vai implodir o seu cônjuge de dentro para fora. Às vezes é uma saudade do lar, ou às vezes essas coisas que, embora não sejam um arrependimento, pode ser a iniciação de um arrependimento, como o remorso, como o quebrantamento. Isso são coisas, são passozinhos que vão sendo dados em direção. Então deixa Deus agir. Por isso que a gente tem que confiar no Senhor. Deixa o Senhor colocar a bomba dele com time dentro do coração do seu cônjuge. Na hora certa vai explodir e vai arrancar essa idolatria do lugar. Vai tirar esse ídolo, quer seja uma amante, um amante, o trabalho, os pais, o dinheiro, o orgulho, a vaidade, o que quer que seja, Deus retira. O Senhor ele tem a forma dele de trabalhar e sempre é a mais eficaz, a mais correta, a melhor forma. Então, ele diz assim: e da sua boca eu tirarei os nomes de Baalaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. Olha que coisa interessante. Deus ele não só tira do coração, mas ele faz com que a pessoa não venha querer nem mais falar e não virão mais em memória. Não vai ser uma coisa que vai ficar vindo à tona. Acabou. Essa etapa, essa fase do deserto, ela vai passar. Deus faz assim. A gente sempre comenta que as pessoas dizem, depois que são restauradas, né, que sentem nojo daquilo que fazia. E no versículo 19 ele diz assim: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Tudo que o Senhor falou aqui são bases, alicerces de um relacionamento. Justiça, juízo, benignidade, misericórdia, fidelidade, tudo isso. A restauração de um relacionamento é lá na base que Deus está falando. Os princípios naquilo que segura, que sustenta um relacionamento. E o final diz assim no versículo 23: e semearei para mim na terra e compadecer-me-ei de Lo-ruama, Lo-ami, e direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Olha que coisa linda. Vale lembrar que o nome, né, Lo-ruama e Lo-ami, significa não é o meu povo. Vós não sois o meu povo e eu não sou o vosso Deus. Foi um nome dado por Oséias para os seus filhos lá no início do livro, porque ele achava que aqueles filhos não eram dele. E aqui ele já diz o contrário, ele diz assim: olha, eu vou aceitar. E aqui o Senhor está dizendo assim: da mesma forma que você tem que aceitar a sua esposa, até mesmo assumir os filhos como os seus, eu aceitarei de volta o meu povo, e eu direi: tu és o meu povo, e eles dirão: tu és o meu Deus. Irmãos, isso mostra restauração, aliança, compromisso de Deus. Aqui é um casamento, o casamento de Deus com o seu povo, o casamento de Oséias com a sua esposa, o nosso casamento, a nossa história, está tudo aqui. Tudo que aconteceu nos primeiros capítulos de infidelidade, de pecado, de prostituição, de adultério, isso tudo é revertido em uma restauração completa. Deus restaura todas as áreas, todas as coisas. Não é diferente na sua vida e não será diferente. Eu sempre digo isso, não digo por convicção apenas, eu digo por fé. A restauração é certa, é certa. Então cuida da única variável que pode impossibilitar a restauração, que é você, que sou eu. Devemos cuidar disso, da nossa fé, porque nós somos o único meio pelo qual a restauração pode não acontecer, através da nossa desistência, através da nossa desobediência. Então vamos cuidar da nossa fé em Deus e deixar com que Deus ele complete e faça a boa obra. Cuida da tua fé, guarda o teu coração. A paz do Senhor Jesus.